Senhoras e senhores, muito boa tarde. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso auditório. Dando continuidade às atividades dessa manhã, para presidir o painel de número 3, eu convido a senhora Suelaine Santos do Nascimento. Senhora Suelaine é auditora de controle externo do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás. Boa tarde a todos. Cumprimento também o conselheiro Marco Antônio, por idealização da jornada científica também. No momento, também parabenizo pela inserção do assunto também, cálculos atuariais, que é um tema não tão bem conhecido nosso, mas que nós precisamos realmente debater esse tema. Também parabenizo também os demais palestrantes mais cedo, os debatedores também, que fizeram a honra de estar aqui também. Também convido o nosso palestrante do painel 3, o senhor Alan dos Santos, auditor ali também da Receita Federal, junto do Ministério da Previdência também, para compor o painel da mesa 3. O senhor Alan também ele é formado em matemática, com ênfase nas ciências atuariais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, no ano de 2003. Em 2006, ele foi aprovado no concurso de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. A partir de 2011, foi locado na Secretaria de Previdência Social do Ministério da Previdência. Hoje está na Secretaria de Previdência Social do Ministério da Fazenda, na coordenação de atuária. Em 2015, também se especializou pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em atuária e demografia. Boa tarde, atuarial. Muito feliz de estar aqui com vocês, podendo debater esse tema que é tão importante para a sociedade e que faz parte da minha vida no cotidiano, né? Gostaria de agradecer o convite dos senhores conselheiros e a todos os servidores e não servidores que estão aqui presentes, e principalmente a Deus por permitir que estejamos aqui. Vamos começar. A legislação que rege a questão não foi implementada inicialmente na Constituição de 88. O equilíbrio financeiro e atuarial só veio 10 anos depois da Constituição, com a emenda 20, que determinou que, para nós, servidores de cargo efetivo da União, Estado, Distrito Federal e Município, a aposentadoria tem que seguir o equilíbrio financeiro e atuarial, não é uma conta de padaria qualquer, você tem que ter todos os critérios para fazer essa conta. E não só isso, no artigo 37 da Constituição, que fala da administração pública, tem que ser com eficiência, e o artigo 70 fala de economicidade. Então não é só um cálculo apenas, ele tem que seguir o equilíbrio financeiro atuarial, tem que ser eficiente e econômico. Em continuidade, foi implementada a Lei 9717, que dispõe sobre as normas gerais dos regimes próprios. No artigo 9º, nos incisos 1, 2 e 3, é dada a competência para a União, via Ministério da Previdência à época e hoje a Secretaria de Previdência Social, para tratar sobre as normas, para instituir normas na área de atuária. Com isso, o Ministério implementou a Portaria 403 de 2008. Então vocês vejam como o assunto ficou um pouco esquecido, né? A Constituição de 88 não tratou do equilíbrio financeiro atuarial, demorou 10 anos para vir a Lei 9717 e depois mais 10 anos para sair uma portaria que tratasse do assunto, né? Atuária. Eu separei duas definições aqui que eu tirei da Portaria 403 do artigo 2º, que dá várias definições, mas essas
eu achei importante a gente falar o que é o equilíbrio financeiro atuarial. O equilíbrio financeiro é a garantia da equivalência das receitas e despesas em cada exercício, é que garante que você não vai ficar vermelho num período, né? Então, os fluxos atuariais para pagamento de benefícios tem que prever isso, que você nunca fique em dificuldade para pagar os benefícios. Então, tem que ter equilíbrio financeiro, tem que ter liquidez nos investimentos. E o equilíbrio atuarial é a garantia da equivalência em valor presente dos fluxos de receitas esperadas e fluxos de pagamentos, né, de obrigações que você vai ter no longo do prazo. Juntando tudo, então você tem que ter recursos líquidos e solventes. Fica mais ou menos nessa fórmula, que a gente chama equilíbrio, a equação de equilíbrio. De um lado, você tem bens e direitos e contribuições, e do outro, você tem o pagamento de benefício e de despesas administrativas para poder honrar esses pagamentos. Um outro artigo que eu achei importante a gente destacar nessa nobre palestra é o artigo 5º da Portaria 403, que fala quem é responsável para eleger as hipóteses atuariais da avaliação atuarial, que é o ente federativo, é o RPPS e o atuário. Então, essas três instituições são responsáveis para eleger conjuntamente as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas, financeiras, de forma aderente àquela massa que o regime próprio tem. E eles elegem, mas tem os padrões mínimos, né? Os parâmetros mínimos que são instituídos pela Portaria 403. Quem é o atuário? O atuário sou eu, por exemplo. É um profissional legalmente habilitado. E o que é ele ser legalmente habilitado? É ele ser formado em ciências atuariais, num curso superior, e se habilitar no Ministério do Trabalho após essa formação. Existe um instituto chamado Instituto Brasileiro de Atuária, que é um instituto privado, mas que quando o atuário se forma na faculdade, ele entrega a documentação desse instituto e esse instituto entrega ao Ministério do Trabalho. Esse profissional legalmente habilitado, com conhecimento em estatística, demografia, matemática, contabilidade, direito, informática e outros assuntos, é um curso que realmente exige muito conhecimento geral, o curso de atuária, que apura e acompanha os custos e as obrigações financeiras para que as instituições de previdência fiquem equilibradas. O atuário não trabalha só na previdência, ele tem outras áreas de trabalho, pode trabalhar em seguradora, bancos, mas eu vou fechar o foco aqui na previdência. Então, o ente, o RPPS e o atuário elegem as hipóteses atuariais razoáveis, prudentes para avaliação atuarial, mas quem faz a avaliação atuarial é o atuário. Com essas premissas escolhidas, né, pelos três, ele faz um estudo baseado em características biométricas, demográficas, econômicas daquela massa do RPPS, com o objetivo de estabelecer de forma suficiente e adequada recursos necessários para garantir os benefícios daquela população. Quais são os insumos que o atuário utiliza para poder fazer a avaliação atuarial? Ele tem três bases. Tem uma base normativa, que é a legislação, em resumo, né? Que é o rol de benefícios, os valores que a pessoa vai receber, que está determinado pela Constituição ou por uma lei qualquer, os critérios de elegibilidade, idade mínima, tudo isso vai estar na base normativa. Tem a base cadastral, que são as características individuais dos segurados. O cálculo atuarial pode ser feito também não com a característica individual, e sim com a massa coletiva.
É um cálculo mais ligado à economia do que à atuária, mas é um cálculo atuarial que é utilizado pelo Banco Mundial num problema específico que eles têm. E ficam cálculos bem próximos da realidade do que você usando o cadastro do RPPS. Essa base cadastral, isso é data de nascimento, valores de salário, projeção que você vai projetar os benefícios, todas essas coisas que tem no cadastro. E a base atuarial, que são as hipóteses atuariais e as metodologias de projeção desses valores. E onde essa base atuarial vai ser definida? Um documento chamado Nota Técnica Atuarial, que é um documento único para cada RPPS, que diz como é que vai funcionar mais ou menos o cálculo para aquele RPPS. Juntando tudo isso, essas três bases, você vai ter os cálculos atuariais, os custos das obrigações do plano de benefícios dos RPPS. Então, começa você tendo essas três bases. A nota técnica atuarial é um documento único e ele não fica mudando, não é feito a cada ano, você faz uma vez e só refaz se for necessário alguma mudança na técnica. Dessa nota técnica surge o cálculo atuarial e aí você tem todos os fluxos atuariais que você vai projetar para poder estimar receitas e despesas daquele RPPS. Desse fluxo atuarial nasce, na verdade, a avaliação atuarial, que ela vem antes do DRA. O DRA, na verdade, é o demonstrativo do resultado da avaliação. Mas nesse slide aqui, pulou. Então, a nota técnica é a formulação das hipóteses, critérios e procedimentos atuariais. O cálculo atuarial, o cálculo em si, o processamento das bases normativa, técnica e cadastral, para estimar os valores dos compromissos do plano de custeio, os cenários para o futuro, se vai ser superávit, déficit, equilíbrio, se vai segregar a massa, se não vai segregar a massa. E o fluxo atuarial são as projeções de receitas e despesas pelo prazo mínimo de 75 anos, mas normalmente pode ser feito mais tempo. Eu, por exemplo, que faço parte da equipe que faz o cálculo atuarial da União, a gente projeta 150 anos, não só 75. Acaba que depois de 75 anos os valores ficam a valor presente pequeno, mas a gente vai até lá, a 150. O DRA, que é o demonstrativo dos principais resultados da avaliação atuarial, que é o balanço atuarial que no final eu vou mostrar para vocês. E o relatório da avaliação atuarial, que na minha opinião deveria estar aqui, entre o fluxo e o DRA e não aqui embaixo. Porque na realidade o DRA é o resumo desse relatório. Nota técnica atuarial, ela é normatizada nessa portaria 403, que é uma regulamentação da Lei 9717/98, como eu havia dito. No artigo 2º, é especificado o que é esse documento. É um documento exclusivo de cada RPPS, que descreve de forma clara e precisa as características gerais do plano de benefícios, a formulação para o cálculo de custeio, das reservas matemáticas e previdenciárias e suas bases técnicas e premissas a serem utilizadas no cálculo, contendo um mínimo. Esse mínimo, no anexo da portaria, tem, acho que não dá para ver direito, mas tem os elementos mínimos necessários numa nota técnica para os RPPS. Mas na realidade, muitos desses elementos mínimos também nem devem ser colocados na nota técnica muito especificado, porque se você muda um detalhe, você tem que mudar a nota técnica toda hora. Por exemplo, tábua biométrica. Se você mudar a tábua, se você especificar qual a tábua na nota técnica, você vai ter que, quando você mudar a tábua, isso deve mudar de tempos em tempos, você vai ter que fazer uma nova tábua. Se você mudar a taxa de juros, você vai ter que fazer uma nova nota técnica. Então, eu recomendo não especificar muito aqui as premissas. Sim.
Mas os outros detalhes, sim, você tem que especificar melhor. Os destaques da nota técnica: regimes financeiros, as hipóteses atuariais e as formulações matemáticas para o cálculo de reservas ao longo do tempo. Regimes financeiros é a forma que o atuário vai calcular, né, para o RPPS, como vai ser financiado os benefícios no tempo. Repartição simples, repartição de capitais de cobertura e capitalização. São as três formas de financiamento, pelo menos as três que eu conheço. Repartição simples. Em cada período, você arrecada o necessário para pagar os benefícios daquele período que você está analisando. Pode ser um mês, pode ser um ano. Normalmente, você faz o orçamento anual, RPPS anual, de ano em ano, você estima um valor a receber para pagar o benefício daquele ano. Esse tipo de financiamento é recomendado para pagamento de benefícios de curta duração, como auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário-maternidade. Você pode criar fundos. O próprio INSS, antes de ser INSS, devia ter fundos, porque no passado, onde a população não recebia benefício e contribuía, provavelmente sobrava recursos que não foram capitalizados, mas poderia ser criado fundos para pagamento futuro, o que não houve. Mas há fundos, mas não há reservas matemáticas. Reserva matemática só em benefício em capitalização. Pode haver pacto geracional, que é o caso do INSS. Na verdade, quem paga o INSS hoje não paga o seu benefício. Está pagando o benefício de alguma pessoa que no futuro alguém vai pagar o seu. Esse é um pacto entre gerações. Por isso que é ruim benefícios de longa duração serem por repartição simples, porque uma geração tem que pagar a outra. Se acontece algo com uma geração, temos problemas. Ele é sensível a fatores demográficos. A população brasileira está envelhecendo mais, graças a Deus, mas está nascendo menos. Então a pirâmide etária brasileira está invertida. Não é mais uma pirâmide, é quase um cubo. Não sei definir a figura, mas não é uma pirâmide. É um funil, mas um funil não muito afunilado, né? É assim, né? Não é assim, é assim. Bom, repartição de cobertura. Naquele período que você está analisando, você tenta estimar quanto você vai ter que ter para honrar o benefício daquela pessoa para o resto da vida, ou para o resto daquele sinistro, dependendo se não for para o resto da vida. É recomendado para pagamento de benefícios não programáveis de longa duração. Aposentadoria por invalidez, que é algo raro no serviço público, não é tão comum. Pensão por morte na fase elaborativa também não é tão comum em relação ao total da massa. Então é uma boa forma de você financiar o benefício. Sendo que a portaria 403 prevê isso, ela faz as distinções de qual regime financeiro você pode usar para cada benefício. Pode haver fundos garantidores, como há na repartição simples, e não há formação de reserva sem que ocorra o sinistro. Então, assim, a pessoa morreu na fase elaborativa, aí você cria uma reserva para ela, uma provisão matemática para o resto da vida, para ela não, né? Para os dependentes para o resto da vida. Mas se não houver o sinistro, aquele valor que as pessoas contribuíram para aquele benefício pode ficar num fundo, um fundo garantidor. Pode haver flutuação, um ano ter mais ou outro ter menos mortes. Então você guarda um pouco de dinheiro para honrar os benefícios no futuro. E o regime de capitalização, que é o mais forte, né? E é o que, na maioria das vezes, atende ao equilíbrio financeiro atuarial, à economicidade e à eficiência. É o regime pelo qual são cobradas todas as contribuições antes de ocorrer o benefício. Essas contribuições são aplicadas para reter juros, e esses juros fazem a coisa ser econômica e eficiente.
há formação de reservas tanto para os ativos quanto para os inativos. Então, a reserva para os ativos você chama provisões matemáticas de benefícios a conceder, porque não foram concedidos. E as provisões para os inativos você chama de provisão matemática de benefícios concedidos. É recomendável para benefícios de longa duração, como aposentadorias de pessoas que se aposentaram normalmente por idade, por compulsória. Você está programando que ela vai se aposentar, não houve nenhum fato diferente. E para pensões para morte de aposentados. Quando a pessoa vai se aposentar, em tese, você já tem que ter ali reservado para ela o dinheiro para pagar a aposentadoria dela e uma futura possível pensão, se for ocorrer. E normalmente ocorre no serviço público. Fatores de influência: tempo de acumulação, taxa de juros e inflação. Então, tempo de acumulação e taxa de juros são fatais aí para você não conseguir acumular o que deveria, né? E o fato da Constituição de 88 ter saído sem o EFA, demorar 10 anos para sair a 9717, 10 anos para sair a portaria 403, vai contra o tempo, né? Mais ou menos, você pensando no fluxo de receita e despesa do RPPS, você tem um ativo, vamos falar nesse momento agora, você tem um ativo, você vai receber contribuições e você vai pagar benefícios lá na frente. Tudo isso você traz ao momento presente, como mostra esse outro gráfico. Então, os benefícios futuros a gente chama de valor atual do benefício futuro, que é trazido para cá pela taxa de juros e pelas tábuas biométricas. A LP é o ativo líquido, que já estava aqui no outro quadro, somado ao valor atual das contribuições futuras, também trazidas pela taxa de juros e pela probabilidade da pessoa estar viva em cada período desse aqui. Então, a gente pode falar que a ciência atuarial é uma matemática financeira com uma pitada de probabilidade, que é o que a gente faz ali. Se o ativo mais o valor atual das contribuições futuras for igual ao valor atual dos benefícios futuros, dizemos que há um equilíbrio, que é o que a gente está almejando. A gente não almeja nem superávit nem déficit, a gente almeja o equilíbrio. Se o ativo mais o valor atual da contribuição futura for menor que o valor atual do benefício futuro, nesse momento aqui que a gente está falando, que é hoje, a gente diz que tem déficit e algo terá que ser feito. O que pode ser feito tratando de RPPS? Você pode aportar bens, direitos. Você pode fazer uma lei com plano de amortização em até 35 anos para amortizar esse déficit aqui que foi calculado. Ou você pode segregar a massa. O que é segregar a massa? É pegar a sua massa que não tem como mais você acumular, porque você demorou muito para começar a acumular, porque aquele servidor já entrou com uma certa idade, ou N fatores, coloca ele num grupo que você não precisa acumular, vai ser igual ao INSS, vai ser repartição simples, o que não é bom, mas não tem jeito, você não vai conseguir acumular, você separa essa massa. E aquele servidor que vai ter tempo para acumular, você coloca num outro plano, um plano capitalizável. Então, se você tiver um déficit e quiser equacioná-lo, você pode fazer o plano de amortização, e se o plano for inviável, você faz uma segregação da massa. E você pode ter o superávit, se for o contrário. Aquela equação de equilíbrio que eu mostrei lá na frente, agora eu vou tratar ela de forma matemática. De um lado você tem a obrigação de segurar e doente, do outro você tem a obrigação do RPPS. Do lado tem a obrigação de cumprir, que é a do ente e do segurado. E do outro lado tem o pagamento do benefício, quem é que paga? O RPPS. Quando a pessoa entra no fundo de pensão, no RPPS, naquele momento, o valor atual da contribuição futura tem que ser igual ao valor atual do benefício futuro. Logo, é zero.
naquele momento não é obrigação de ninguém. Mas no momento seguinte, você já tem que fazer a conta. O valor atual do benefício futuro menos o valor atual da contribuição futura já dá um valor, que é chamado value. E normalmente quando você fala em reserva matemática, você trata como V. Mesmo no Brasil, podia ser reserva, mas usam o V, que vem do value. Você pode chamar de reserva matemática, você pode chamar de provisão matemática, você pode chamar de value. Talvez nessa plateia que tem contadores haja diferença entre reserva e provisão. Para nós atuários, tanto faz. Normalmente eu uso provisão, mas tanto faz. As hipóteses. Em geral, a legislação previdenciária menciona as hipóteses e as premissas atuariais que impactam mais no custo, né? Você não vai conseguir exprimir todas as variáveis que vão estar relacionadas à previdência. Você vai tentar pegar o máximo possível, e é o que a legislação consegue pegar. De acordo com Chan, que não é o Jack Chan, é uma pesquisadora da USP, ela define as premissas atuariais correspondem a um conjunto de estimativa que se espera realizar em um determinado período e com razoável nível de segurança. Entretanto, por se tratar de um evento futuro, incorpora o caráter incerto, sendo, portanto, passível de variações e ajustes no tempo. Por isso que você não faz uma avaliação, não, agora acabou, fiz a avaliação, não preciso fazer mais. Cada ano você tem que verificar o que está acontecendo ali, se as suas premissas estão adequadas, coerentes, prudentes, se a massa está correspondendo ao que você está dizendo que vai acontecer. Por exemplo, no Brasil, na década de 80, era mais de 2 filhos por cada mulher. Hoje é 1,4 filhos por cada mulher. Há uma tendência que o Brasil, em pouco tempo, a população decresça, por não ter reposição. Quais são as principais hipóteses atuariais que a gente avalia para os RPPS? São as tabelas biométricas, as taxas de juros, o crescimento da remuneração, o crescimento do benefício, a data de ingresso no ente público, se você não tem, você tem que criar uma estatística, a rotatividade, se você está contra novos entrantes, se você está considerando uma massa aberta e não uma massa fechada para fazer a conta, a composição familiar, e a gente vai falar de cada um agora. Tábuas biométricas, tábua de mortalidade, são tabelas, né, que com cada idade você tem uma probabilidade de morte. São inúmeras tábuas no mercado. Existe a IBGE extrapolada, que é o Ministério, hoje a Secretaria de Previdência utiliza muito, e que a tábua do IBGE só vai até 80 anos. E a gente, através de um convênio com o IBGE, eles extrapolam essa tábua para a gente até 105 a 106 anos, para medir a probabilidade de morte da pessoa. Tem as tábuas contemporâneas e as tábuas geracionais, ou matrizes. Você pode usar uma tábua que só vai verificar a mortalidade hoje, ou você pode usar uma tábua que prevê a mortalidade avançando ou diminuindo ao longo do tempo. Então, na pós-graduação que eu fiz pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eles estimam que o Brasil em 2050 vai ter a mesma mortalidade que a Suécia. E aí eles têm umas tábuas que vão alterando no tempo para chegar em 2050 naquela tábua. O que eu não sei se vai acontecer dessa forma. Incorporação da melhoria e sobrevivência, que eles chamam, é chamado de improvement. Você tem uma tábua, mas mesmo assim você acha que a sua massa sobrevive mais do que aquilo. Você coloca uma segurançazinha, multiplica um fator de segurança para poder calcular, fazer seus cálculos atuariais. Tábuas de entrada e validez. Essa tábua é muito complicada de avaliar. É uma tábua que indica que a pessoa vai ficar inválida durante o período elaborativo. Como o evento é raríssimo, é difícil de se estimar. Uma pessoa que não é ligada à área de estatística pensa, a melhor coisa que tem é você ter um evento que quase não acontece.
Isso não é verdade. Na verdade, a melhor coisa que tem é que você tenha um evento que aconteça de forma rotineira, que você vai conseguir medir esse evento. Tem até uma lei estatística que é chamada Lei dos Grandes Números, que facilita você apurar quando você tem uma amostra grande. Quando você tem uma amostra pequena, que é o caso da invalidez, é difícil de apurar. Então, é uma tábua que é difícil até saber se ela é aderente àquela massa ou não. Tem as tábuas de morbidez, que é ligado à estimativa de você ter uma doença ou não, que eu particularmente nunca usei uma tábua dessa, mas existem. Taxa real de juros. Essa talvez a premissa mais importante, porque o 0,5% de juros a mais ou a menos faz toda a mudança aí de 30% no valor das reservas, 20 e tantos por cento. Então, você tem que estimar muito bem o valor que você espera ter com a sua carteira de investimento para poder utilizar o mesmo valor como taxa de juros de desconto atuarial. Se não fizer, você vai estar gerando um déficit pela taxa de juros. Então, você tem que considerar o retorno dos seus investimentos. Ah, mas, poxa, eu estou tendo 8% real. Ah, esqueci de falar, é sem inflação. Ah, eu estou tendo 8% real, beleza, mas você vai ter que reinvestir isso aí. Você vai conseguir 8% daqui a 10 anos? Então, tem que ter muito cuidado na hora de estimar. Porque a gente está tratando de juros de longo prazo. Taxa de crescimento da remuneração. É quanto você estima que aquele servidor vai ter de ganho real ao longo do tempo, numa média. E com essa taxa você vai estimar o benefício futuro dele na aposentadoria. Pode ser por produtividade ou por mérito esse crescimento. Você vai ter que analisar junto com o RH, né, para ver como é a projeção salarial desse servidor. Você pode fazer isso para toda a massa, mas quanto mais preciso você for, melhor vai ser teu cálculo. Se você conseguir estimar de cada servidor da sua base cadastral quanto ele vai ter de aumento, ótimo. Só que é muito difícil fazer. Normalmente você acaba fazendo por carreiras, por cargos ou pela massa toda. Taxa real de crescimento do benefício. Para quem entrou no serviço público depois de 2003, que não tem paridade, esse aqui vai ser sempre zero. Para quem entrou antes, que tem paridade, existe a possibilidade do ganho real na aposentadoria. Cada vez menor, a reforma da Previdência aí, que vai talvez diminuir a quantidade de servidores que tenham direito à paridade, mas é uma hipótese a se estimar. Taxa de inflação ao longo do tempo. Como tudo que a gente faz em atuária é anual, mas você mensaliza. Então, dentro desse período do ano, você acaba, se há inflação no país, e no Brasil há inflação, você acaba tendo uma perda, tanto nas receitas, como nas despesas que você vai ter. Então, você estima com esse fator de capacidade. Normalmente, uma inflação a 4,5%, o fator de capacidade é 2. Então, você pega o valor da reserva e multiplica por 0,98. Você tem que ter menos reserva, porque a inflação vai jogar ao favor do RPPS e contra o servidor. Idade de vinculação ao primeiro regime previdenciário. Se o teu banco de dados não está completo, que normalmente não está, o da União, que eu ajudo a fazer o cálculo, não está, a gente tem que utilizar uma hipótese de quando a pessoa entrou no mercado de trabalho. Na União a gente utiliza 18 anos. E estamos estudando o caso, tem um grupo de trabalho para verificar se essa hipótese é razoável. Taxa de rotatividade. A legislação permite, mas eu não recomendo o RPPS utilizarem alguma taxa de rotatividade, porque acaba que existe a compensação financeira entre os regimes. Então, tudo bem, ele não se aposentou aqui, mas vai se aposentar lá e você vai ter que pagar algo. Então, a taxa de rotatividade faz com que você tenha menos reserva naquele momento. Só que você pode precisar daquela reserva porque ele vai ter pode ser que ele tenha uma compensação em outro regime.
Então, o melhor é usar 0. Hipótese de novos entrantes. Como o serviço público é perene, parece razoável usar essa premissa de que vai estar entrando gente e vai ajudar a pagar a aposentadoria de quem já está recebendo. Porém, você estaria fazendo projeções de projeções, é muito difícil acertar e não recomendo também essa hipótese, tanto que hoje é proibida na portaria 403. Que além de ser difícil medição, ela gera costuma uma reserva garantidora de benefício intergeracional, o que não é bom. O ideal é que cada geração banque seu benefício. Composição familiar do segurado. Você pode utilizar o que o servidor indica no seu cadastro. A questão é que tudo pode mudar na hora da aposentadoria, né? O servidor morre, o servidor morre, sempre aparece alguém para receber a pensão. Então, o ideal é você usar uma família padrão brasileira para fazer as contas de pensão. Não utilizar o banco de dados que você tem, porque tudo vai mudar. Um jovem de 30 anos que não tem filho, não é casado, provavelmente quando se aposentar vai estar casado e vai ter filho. Talvez não filho recebendo pensão, já mais velho, mas casado é bem possível. Então a portaria 403 deu alguns parâmetros prudenciais dessas hipóteses que a gente está falando aí. Por exemplo, para a tábua biométrica de sobrevivência de válidos e inválidos, o mínimo que você pode ter é a IBGE ambos os sexos. Quer dizer, você pode ter uma tábua que mate menos, uma T2000, mas você não pode ter uma tábua que mate mais, porque você teria menos reservas hoje. Você precisaria de menos reservas para cumprir suas obrigações, o que pode não ser verdadeiro. A biométrica mínima para entrada em validez de Álvaro Vindas. A taxa máxima de rotatividade é 1% e eu recomendo que seja 0, mas a legislação ainda não proibiu. Taxa de reposição não pode. Taxa de crescimento mínimo da remuneração 1% ao ano. Algo que eu acho que a gente vai ter que rever isso aqui, porque há uma previsão aí de os servidores não terem aumento durante um razoável tempo, né? Talvez isso aqui seja prudente demais, mas tem que ser estudado, ainda não. E taxa de juros no máximo 6% ao ano. Porque quanto maior a taxa de juros, menor a provisão que você tem que ter. Então, hoje, existe até títulos públicos ou outros investimentos que dão acima de 6. Eu falo muito. Aqui, formulações matemáticas. Então, a nota técnica vai ter os regimes financeiros, as hipóteses atuariais e as formulações matemáticas. Aqui, formulação. Valor atual do benefício futuro é igual a 13 vezes o valor do benefício que a gente está projetando lá na frente, com aquelas hipóteses que a gente falou, vezes um fator atuarial, que aqui tem a ver com juros e com a probabilidade da pessoa morrer, e aqui tem a ver com uma anuidade atuarial lá na frente quando ele se aposentar. Esse R aqui quer dizer idade de aposentadoria. Esse X é a idade atual dele. E R menos X, na verdade, é o diferimento que de hoje a pessoa vai ter para se aposentar. Então, um jovem de 30 anos que vai se aposentar aos 60. Então, esse aqui vai ser 30, aqui vai ser 30, aqui vai ser 60, esse aqui é o fator de capacidade que eu falei. Com isso aqui você calcula o VABF. O VACF é igual, mas só é com o valor da contribuição. E só muda esse fatorzinho aqui, é um diferimento. E aqui não é bem um diferimento, né? E aqui são as outras formulações que eu vou pular um pouco pelo tempo, porque o importante é o que vem agora. Ruim de ver isso aqui, mas esse é o resumo
da avaliação atuarial, que é importante para vocês. É esse negócio pequeno aí. Mas eu fiz ele resumido. Melhorou? Porque ali eu acho que não dá para ver, é analítico, está bem aberto. Isso aqui é o que eu acho que deveria ter num plano de contas para tratar de provisões matemáticas. Acho que deveria ser assim da forma analítica e assim sintética. Seria o quê? Eu peguei um exemplo qualquer. Ó, ativo, o RPPS tem 12 milhões, assim, aproximadamente 12 milhões. Provisão matemática de benefícios concedidos, que é o valor atual do benefício futuro dos concedidos, menos as contribuições que vão acontecer dos aposentados, menos as compensações a receber e mais as compensações a pagar. Fazendo essa conta aqui, você acha o valor de provisão para os benefícios concedidos. E o a conceder é igual. Isso aqui, esse demonstrativo, hoje, você não consegue ver através do atual plano de contas. Minto. No plano previdenciário, que é aquele plano capitalizável que eu falei, você consegue ver. Mas quando você está tratando de planos segregados, que é o plano financeiro, você não consegue. Porque tem uma conta negativa aqui chamada insuficiência de cobertura para cobertura, que assim, se a provisão deu esse valor aqui 4 milhões e 700, vai ter um menos 4.700 aqui, vai ficar zero, não é transparente. Eu acho que é urgente corrigir essa questão no plano de contas. Já no plano previdenciário não, é normal, não tem problema. E aqui, ó, esse valor de cobertura de suficiência tem que estar fora, como está aqui, ó. Você calcula as provisões, você vê o tamanho do problema de forma fácil. Se você colocar aqui esse valor de cobertura de suficiência aqui, na hora que você for olhar o balanço, você não vai ver nada, você vai ver um zero, se for um plano financeiro. Se for um plano previdenciário, você consegue ver hoje. E da forma que a gente colocou aqui, você também vai conseguir ver. Porque se ele for um previdenciário superavitário, beleza. Se ele for deficitário, você vai ter um plano de amortização do déficit aqui. Ó, no caso aqui, 35 milhões. O ativo. Então, o ativo menos as provisões, o total das provisões, quer dizer, 12 menos 50 menos 35 mais 35, isso gerou um déficit ainda. Então, nesse caso fictício, mesmo a gente tendo um plano de amortização com 35 milhões, ainda faltam 2 milhões e meio para você cobrir todos os benefícios. Então o ente vai ter que refazer a lei dele de amortização para compor esse valor aqui. Esse aqui é um demonstrativo sintético de um plano previdenciário. Num plano financeiro é igualzinho, só que você... não deu para ver aqui. Você não vai utilizar, vou voltar aqui. Você não vai utilizar essa conta aqui, porque o plano financeiro não tem plano de amortização do déficit atuarial, e vai utilizar essa aqui. E o plano financeiro também não tem resultado atuarial. Ele não tem superávit, não tem equilíbrio, não tem débito. Ele é sempre equilibrado. Tudo que você tiver que pagar, você vai estar nessa conta aqui. E gostaria de agradecer mais uma vez a presença dos senhores e a oportunidade de eu debater o assunto. Muito obrigado. Parabenizando também você pela excelente explanação acerca da avaliação atuarial. Aproveitando também a oportunidade também, nós temos que também trazer nossa realidade aqui. Nós temos aqui também TCR-CM, né? Tribunal de Contas dos Municípios hoje no estado de Goiás, nós temos 170 RPPS,
Fizemos o diagnóstico agora, terminamos o diagnóstico dos RPPS em relação ao exercício de 2016 e acabamos que também fizemos a avaliação da avaliação atuarial dos RPPS e chegamos a uma conclusão também assim um pouco difícil em relação à contabilidade, justamente com as provisões matemáticas previdenciárias, né? De um total de 170 RPPS do estado de Goiás, nós verificamos que apenas 3 municípios reconhecem as provisões matemáticas, né? Isso impacta diretamente no resultado da contabilidade pública, na questão de transparência dos dados também, da informação. A tomada de decisão do gestor público também fica comprometida. Nós não sabemos como controle, como casa de contas, né? Nós não sabemos exatamente, através da contabilidade em si, né? De um demonstrativo contábil, nós não conseguiríamos identificar o tamanho do rombo da Previdência também, em questão dos regimes próprios de Previdência. Nessa análise também realizada, a gente também aproveitar você como atuário aqui, em relação também à subsecretaria do Ministério da Previdência, junto à Receita Federal também. Uma questão importante que identificamos também foi a questão do déficit atuarial, porque, na verdade, todos os municípios apresentam déficit atuarial e, na verdade, tem a questão do atuário, ele tem que, na verdade, criar a alíquota normal, a alíquota suplementar para diminuir esse déficit atuarial ao longo dos tempos. E eu queria fazer essa pontuação, assim, depois se você puder nos responder, a atuação da Previdência nesse sentido. O que nós verificamos, na verdade, é que a avaliação atuarial traz uma alíquota muito reduzida durante ali, os 4 primeiros mandatos do prefeito. Chega uma alíquota bem maior depois, porque eu tenho 35 anos ali para mim refazer esse déficit atuarial. E ali nos 4 primeiros anos, geralmente, eu tenho uma alíquota muito reduzida que o atuário coloca, né? E depois, assim, nós encontramos municípios que têm, posteriormente desses 4 anos, ele vai aumentando a alíquota gradativamente, chegando até 70% de alíquota também de contribuição. Nós sabemos que isso, na verdade, o município não vai poder arcar com isso. Não tem como o município arcar com 70% de alíquota de contribuição. Nós queríamos saber essa questão sua também em respeito ao Ministério da Previdência, a questão da não contabilização também das provisões matemáticas e também a questão da base cadastral, que acaba impactando em todo o resultado também de transferência do resultado da avaliação atuarial também. Alô. Se eu esquecer de alguma pergunta, me lembra. Em relação à base atuarial, a gente está solicitando a todos os entes as 3 últimas bases atuariais que fizeram as avaliações, e a gente vai replicar esses cálculos para ver o tamanho desse problema. Então, vocês também, os municípios de Goiás que entregarem a base, a gente vai poder ter uma noção melhor. A gente vai talvez tentar, porque cada atuário usa um método de financiamento, uma premissa. A gente vai tentar talvez usar premissas parecidas, né? Tentar estimar diferente do que os atuários têm feito. Em relação ao déficit atuarial, a gente tem um grupo de trabalho junto com outros ministérios e o Instituto Brasileiro de Atuária para a gente ver como a gente pode financiar esse déficit atuarial. Aumentar prazo. A gente está precisando de ajuda, de ideias, que a gente realmente não consegue sozinho resolver isso, é muito complexo. E em relação a essas alíquotas crescentes, a gente alterou em 2013 o artigo 25 da Portaria 403 para proibir a redução de plano de custeio. Então, assim, esses planos que estão crescendo, tudo bem, vai ficar 1, 2 anos baixo, e é ruim, como eu falei, o tempo é um fator importante. Quanto mais você demora, pior, né? Mas vai chegar um momento não tão longe que não vai ter para onde correr. Vai chegar uma alíquota tal que ele vai ter que realmente ter uma decisão do que ele vai fazer. Nós, como Secretaria de Previdência, não temos tanta força de punição contra os entes, né? A gente precisa muito dos tribunais de contas. Eu fico muito feliz de estar aqui e peço a ajuda dos senhores para a gente trabalhar junto de verdade para tentar resolver isso aí, né? E a segregação da massa,
muito atuário não gosta dessa técnica atuarial, mas ela funciona. A gente tem constatado que ela tem funcionado. Inclusive, ela funciona tão bem que está gerando até problema para a gente. Porque tem gente que faz o plano previdenciário, começa a crescer, tá lá, aí o prefeito ou o governador olha, nossa, que bolão, meu Deus, e eu estou com o financeiro aqui ruim, mas o outro aqui está com muito dinheiro, acaba pegando, juntando as massas. Então isso prova que a segregação funciona, faz acumular. Agora, se o gestor depois vai querer pôr a mão, aí a gente precisa do Tribunal de Contas com a gente para ajudar. Nesse sentido, a gente viu o Estado de Goiás agora, foi até uma legislação, né, nesse sentido. Eu queria saber a posição do Ministério da Previdência, porque houve a unificação do plano previdenciário com o plano financeiro, assim, pelo menos a legislação, né? Não sei se realmente, concretamente, aconteceu isso. Assim, a posição mesmo do Ministério da Previdência nesse sentido, né? Quando segrega a massa, posteriormente tenta unificar essa massa. No artigo 22 da portaria 403, para ele fazer isso, ele precisa da autorização do Ministério, da Secretaria. Eu não vi nenhuma autorização até hoje, a gente não deu, porque a gente consegue ver que não vai dar certo, realmente para descapitalizar o plano previdenciário que estava capitalizando. A gente não tem alterado, a gente tem tido problemas judiciais, né? Temos perdido a maioria das vezes, infelizmente, mas conto com os senhores aí para ajudar a gente na justiça reverter essa questão. Então tem vários governos estaduais aí que a gente está na justiça. Em Goiás eu não estava sabendo do caso, mas provavelmente vai ser notificado e... O outro assunto também esse é o último, senão agora no Marco Antônio brincar, nos tirar daqui. É o último assunto. A questão dos RPPS também de insuficiência financeira, né? Nesse também estudo que nós acabamos de fazer agora, acabou que nós verificamos, assim, nós temos quase de 170 municípios, eu tenho quase 18% dos municípios com insuficiência financeira do exercício, né, no equilíbrio financeiro. Eu tenho menos recurso, entrou menos recurso no prévio do que realmente eu paguei de aposentadoria, pensões e benefícios previdenciários. Acaba sendo uma situação alarmante, porque nós todos sabemos que o Tesouro, né, ele vai ter que arcar com esse pagamento, né, e a retirada de recurso financeiro do Tesouro para custear aposentadoria, pensões e benefícios previdenciários acaba afetando uma outra área também. O município deixa de realmente investir em educação, em saúde, em segurança, em outras áreas da sociedade que realmente precisa, que demanda recurso financeiro, para subsidiar ali uma pequena parcela também ali de servidores aposentados ou mesmo de benefício previdenciário. A questão, todavia, é essa questão de pequenos prévios, né? Essa ausência de realmente vir com a cultura de equilíbrio financeiro ao longo do tempo, né? Como que o Ministério da Previdência realmente vê essa questão? Então, a gente vê de forma temerária, né? Não é para ser. A gente tem as nossas notificações que, quando isso acontece, a gente consegue verificar que não está capitalizando recursos, a gente notifica. Fica irregular, fica sem o CRP, aí vem as questões judiciais e a gente não tem mais força em relação a isso. Acaba aumentando a judicialização de CRPs também, né? Infelizmente, a gente não gostaria de ver isso, mas tem muito. Só que é questão, o juiz vai dar a decisão, mas o dinheiro vai faltar uma hora, né? Acho que os servidores têm que estar presentes nessas decisões para não deixar isso acontecer, né? Porque judicializar tudo bem, naquele momento resolve, mas no futuro não vai ter o recurso, né? Vai ser uma tristeza, né, isso ocorrer. Correto. Ana, nós agradecemos também sua presença e esperamos contar sempre com você aqui também no Tribunal de Contas dos Municípios também. Precisamos também muito de ajuda, porque acaba sendo um tema também que falta um pouco de domínio, de conhecimento, né? Assim, é um tema muito novo, né? Então, todo jeito a gente agradece e convidamos para sempre estar aqui também. Tá bom? Foi um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. E assim, a Secretaria tem uma expertise muito grande nessa área de previdência. A gente tem um atuário lá, chamado Benedito Leite Sobrinho, que sabe muito. Né? É um cara espetacular e pode colaborar muito aí com a gente para grandes soluções. E
nunca tinha entrado no Tribunal de Contas, agora eu estou preocupado, eu vou em outro e falar, mas não é igual o de Goiás, pô. O de Goiás é muito bom, pô. Mano, vou ficar... Muito obrigado. Para fazer a entrega dos certificados desse painel, eu convido o corregedor do TCE, conselheiro Saulo Marques Mesquita, para que entregue o certificado à nossa debatedora e presidente da mesa, doutora Suelaine Santos do Nascimento. E convido o conselheiro substituto do TCM de Goiás, doutor Iranite Carvalho Júnior, para que faça a entrega do certificado ao nosso palestrante, doutor Alain dos Santos Moura.